Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 2 de janeiro e voltamos então à normalidade, ou seja, com notícias de todas as capas. Mas infelizmente começamos o ano da pior maneira. Tal e qual como a minha camisola, começamos com notícias cinzentas, ou seja, com más notícias para o Benfica. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí. Pois é, meus amigos, hoje é dia 2 de janeiro e no dia 2 de janeiro de 1915 o Benfica venceu o Real Madrid por 5-4. Naquela que foi a primeira grande digressão do Benfica no estrangeiro, o Benfica jogou em Bilbao, São Sebastião e em Madrid. E ao quinto jogo vencia a equipa da capital espanhola por 5-4. Com Cândido de Oliveira a marcar o primeiro golo, a equipa portuguesa já ganhava por 5-0 ao intervalo. No entanto, uma boa segunda parte da equipa espanhola ajudou a minimizar uma derrota que por pouco não foi histórica. No entanto, o Benfica dava-se a conhecer, não só no país de Nuestros Hermanos, como agora para a Europa do futebol. E agora sim, vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que ontem, como houve menos capas, saiu assim um vídeo do meu 11 ideal de jogadores que eu vi jogar no Benfica. Um pouco também como forma de conclusão da mini rubrica que aconteceu durante o mês de dezembro em termos de shorts. Ontem fiz assim o 11 de jogadores ideais que eu vi jogar com a camisola do Sport Lisboa e Benfica. Por isso passa por lá, vê o meu 11 e deixa o teu nos comentários. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. O ouro da casa vale 80 milhões de euros. Cotação dos jogadores formados no Olival e utilizados por Vítor Bruno subiu 9 milhões de euros em 6 meses. Por 7 milhões de euros, Rodrigo Mora foi quem mais valorizou desde junho. Entretanto, Luís Dias e Evanilson rendem 2,2 milhões de euros extras em objetivos. E ainda Vilas Boas deixará o seu legado, que o garante é Madger. Em entrevista ao jornal O Jogo, sente novo presidente preparado. E aqui está então o Futebol Clube do Porto, que começou o ano, ou esta nova presidência de André Vilas Boas, bastante mal financeiramente, agora parece assim uma equipa das Arábias. E ainda aqui no Sporting, entrar de pé direito dá título. Este século, sempre que os Leões foram campeões, viraram o campeonato na frente. Entretanto, vencer em Guimarães é obrigatório para garantir a liderança no final da primeira volta. E os tabloides ingleses dizem que Amorim quer Gyökeres já. E aqui está aquilo que eu já tinha avisado. O Manchester United encontra-se em problemas bastante mais preocupantes do que apenas os estruturais, pois em termos de 11, Ruben Amorim está a ter grandes dificuldades em encontrar um goleador. E como é lógico, há um goleador na Europa do futebol que ele conhece bastante bem, pois andou a treiná-lo nos últimos tempos. Vamos lá ver o que é que vai dar então este mercado de janeiro e as promessas de Ruben Amorim. Ainda aqui no Braga, Moutinho é como um relógio suíço. Paulo Machado jogou com o médio e elogia-lhe a fiabilidade. Entretanto, na segunda liga, Maranhão, melhor jogador na eleição dos treinadores. Nem no melhor sonho imaginei isto. E aqui está então o título que tínhamos ontem na capa do Jornal do Jogo, hoje um pouco mais elaborado. Mas a nós o que nos interessa e o que nos traz aqui hoje é o destaque do nosso Benfica. Mais uma corrida atrás do prejuízo. Laje estreou-se nas Águias há 6 anos e, tal como agora, partiu de trás. É o treinador certo. Quem o diz é Tomás Tavares. Entretanto, encarnados devolvem Caboré ao Manchester City. E aparentemente, o nosso defesa menos utilizado acaba assim por deixar o plantel encarnado sem pena nem glória. Há muito tempo que sabíamos que não contava para Bruno Lage e fazia todo o sentido que o mesmo não continuasse. Mas agora faz falta que o Benfica ataque o mercado de transferências, pois não pode continuar a época sem outro lateral direito. Já o fizemos a época passada e as coisas não correram nada bem. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Quero fazer melhor este ano. Gyökeres recebe o prémio Artur Agostinho e aposta num 2025 em grande. Entretanto, os ingleses voltam a colocar o avançado na rota do United. O sueco foi o máximo goleador mundial em 2024 e o mais medalhado de recorde. Temos todas as hipóteses de ser campeões, diz ainda o avançado.
Entretanto, Rui Borges avalia plantel à procura de reforços, Pote inicia trabalho no relevado e Trincão confere no derby. Ora, e só para esclarecer, foi Trincão que jogou o derby com febre, e não que o mesmo tenha agora febre para jogar nenhum derby. E como é evidente aqui a prensa da Cofina, hoje a aproveitar e uma vez mais, a termos assim o grande destaque para o seu Sporting. Mas desta vez, como é evidente, na minha opinião, um destaque merecido, pois estamos a falar claramente do melhor jogador do Campeonato Português em 2024. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, alerta nevoeiro. O jogo na Choupana pode ser adiado. Liga e clubes acordaram sábado para a data de recurso. Entretanto, no descanso, para duelo com o Sporting em causa. E Galeno empenhado em brilhar como lateral. E agora sim, vamos então ver mais um destaque do nosso glorioso. Bayern de olho em Carreras. Os alemães estiveram em Lisboa. E entretanto, Thiago Gouveia para mais 8 semanas, devido à operação ao joelho direito. E, entretanto, Caboré já foi embora devolvido ao Manchester City. Ora, e aqui estão então as más notícias que eu tinha falado no início do vídeo. Thiago Gouveia, que já se encontrava bastante perto da recuperação, agora vai ter que parar mais 8 semanas, dando praticamente a época como perdida. Pois estamos a falar de uma operação ao joelho e, como é evidente, ao final de 8 semanas, o mesmo não estará pronto para regressar ao relevado. Terá depois de fazer uma espécie de mini pré-temporada e só poderemos contar com o jogador lá para o final de abril, muito provavelmente. O que é uma autêntica pena, quer para o jogador, quer também para o Benfica. Pois era um jogador que contava para Bruno Lage e que certeza queria ter bastantes oportunidades. Relativamente aqui a Carreras, o interesse do Bayern de Munique, nem sequer vou comentar, pois isto não faz qualquer sentido. Carreras tem dado destaque no futebol encarnado e, como é evidente, há vários clubes que estão interessados no mesmo, mas é apenas o interesse por o jogador se está a destacar. Não existe nada de concreto. E relativamente a Caboré, já o disse no jornal anterior, faz todo o sentido que o mesmo tenha sido devolvido. Vamos ver agora então os destaques do último jornal e o que é que o Jornal A Bola nos traz hoje. Vítor Gyökeres foi a figura do ano para o Jornal A Bola e diz ainda o mesmo que 2024 foi muito bom e espero que possamos fazer ainda melhor em 2025. Mas entretanto, Ruben Amorim quer levar já o sueco para Manchester. Aqui está então mais um jornal a fazer assim eco das notícias que aqui em Inglaterra já são um clamor público. Ruben Amorim está em maus lençóis e precisa de um goleador. E nada melhor do que Vítor Gyökeres. Vamos lá ver então como é que o universo sportinguista vai assim entender esta mesma necessidade de seu antigo Midas, do seu antigo grande treinador, que tinha prometido que não ia tocar nos jogadores do Sporting neste mercado invernal. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, nevoeiro ameaça jogo com o Nacional que pode passar para sábado. E agora sim, vamos então ver o último destaque do nosso Benfica. Thiago Gouveia também foi operado a um joelho e teve complicações. E é assim que está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Acabamos, como é evidente, com mais uma triste notícia para o Benfica, que já tínhamos falado no jornal anterior e, na minha opinião, é o grande destaque do dia. Vai assim para a triste notícia da paragem forçada de Thiago Gouveia por mais 8 semanas. Como é evidente, também está a dar o destaque para Caboré, que foi devolvido ao Manchester City, e como tal para essa lacuna no plantel. Até poderia ser uma posição que Thiago Gouveia poderia vir assim a desempenhar, mas infelizmente o Benfica agora passa a ter só Alexander Bá para a posição de lateral direito, pelo menos jogador de raiz. E na minha opinião, volto a repetir, acho que é um erro deixar a posição órfã de um segundo elemento, tal e qual como o fizemos o ano passado, e ter que recorrer a Arsenal se fizer falta. Acho que o Benfica devia ir ao mercado e comprar um jogador que seja capaz e consistente. Não um projeto de jogador, nem um jogador que venha assim para encher chouriços, tal e qual como veio Caboré no início da temporada. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem, tenham uma boa quinta-feira e viva Benfica!